Olá, queridos! Que imenso e grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje o nosso tema é como nos tornar um professor competente. Vamos ao nosso tema de hoje? Queridos, falar em competência profissional não é fácil em nenhuma das nossas profissões. Imagina no campo da educação. Dizem por aí que o mercado está saturado de professores. Professores que estão se formando de qualquer jeito, professores que frequentam faculdades que se formam em 2 anos, que não têm competência técnica, que não têm competência profissional e por aí vai, né? Essas discussões e esses falatórios, né? que colocam esse peso sobre o professor. Mas a gente sabe que não é bem assim. No campo da educação, a gente tem que estudar muito para a gente poder ter propriedade para dar uma aula. A gente tem que estudar muito para saber o que está fazendo com a criança, com o adolescente, com o jovem. Nós não estamos numa faculdade, por mais que ela seja de 2 anos, a minha foi de 5 anos, fora as pós-graduações e o mestrado, não foi simplesmente chegar na universidade e fazer de qualquer forma, ouvir aulas de qualquer jeito e eu me tornei uma professora. Não, e eu tenho também certeza que mesmo aqueles, se é que existe esse curso de pedagogia de 2 anos, curso de professores de 2 anos, que eu desconheço, de verdade mesmo, eu desconheço que tenha de 2 anos, mas eu tenho certeza que mesmo que seja em 2 anos, nós estudamos muito, nós aprendemos muito, nós lemos muito, nós buscamos nesse campo o conhecimento necessário para nós nos tornarmos esse professor com competência, com profissionalismo, com ética, com sabedoria para lidar com os nossos alunos. Agora, este é um campo fácil? Não, queridos, não é um campo fácil. É um campo extremamente complexo. Não é difícil, ele é complexo. Porque sim, nós temos que estudar as teorias da educação. Sim, nós temos que aprender as metodologias de ensino, as diversas metodologias de ensino. Nós temos que entender quais são os objetivos que nós devemos proporcionar para os nossos alunos para que a gente consiga alcançar o conteúdo que a gente está trabalhando com eles. Porque não é simplesmente levar um conteúdo para a sala de aula. A gente sabe que a educação está para além deste objetivo, mas nós precisamos sim ter como objetivo aquilo que a gente quer ensinar para o aluno. O que é que eu quero que o meu aluno alcance? O que é que eu quero que ele aprenda? Como eu quero que ele saia da minha aula? Ele entra aluno e ele precisa sair um cidadão. Porém, para sair um cidadão, ele tem que sair com conhecimento, ele tem que sair com uma criticidade, ele tem que sair com algo que o movimente, que o instigue a buscar ainda mais conhecimento. Esse é o papel do bom professor, não interessando se o curso é de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não interessando o tempo, mas sim o campo que aquele professor escolheu e como este professor está se dedicando dentro desse campo para atuar como professor. Porque chega, né, de nós ouvirmos que vai acabar, que ninguém mais quer ser professor. É difícil a gente ouvir isso, né? De saber que muita gente está discutindo que não quer mais ser professor, porque o professor não é valorizado. Com todas essas mazelas que estão na sociedade, querem dizer que a culpa é do professor? Não, as políticas públicas têm que estar muito à frente do campo profissional deste professor. A política pública ela tem que falar primeiro, nós temos que ouvir primeiro a voz das políticas públicas para depois ouvir a voz do professor, com a sua competência, com o seu conhecimento, para que ele possa realmente fazer com que o aluno aprenda. Agora, um aluno chegar numa escola e essa escola não ter minimamente
minimamente uma organização estrutural, uma organização didática, uma organização de estratégias para que a gente possa ensinar este aluno, aí sim fica realmente muito difícil nós encontrarmos esse professor de competência nas nossas escolas. Portanto, queridos, eu acredito que a competência de qualquer profissão, e eu não falo aqui só do professor, não, a competência de qualquer profissão, ela vem quando você se dedica a estudar, quando você se dedica a buscar novos campos, novos conhecimentos, novas metodologias, novas didáticas. Um advogado, ele não se faz advogado só com o conhecimento que ele adquire lá na universidade. Se ele não se dedicar, se ele não buscar conhecimento, ele não vai se tornar um advogado de excelência. Ele vai se tornar aquele advogadozinho meia boca. Assim como qualquer professor vai se tornar um professor meia-boca. Assim como um médico vai se tornar aquele médico que só tem aquele conhecimento ali, pequenininho, né? Não estuda, não explora tudo aquilo que ele pode levar para o campo de atuação dele. Então, todos nós, profissionais, nós precisamos nos aprofundar naquele campo que nós escolhemos. Eu me aprofundo em 2 campos, que é o da socioeducação, que é dos adolescentes, né, que estão ali privados da sua liberdade, por algum motivo chegaram à nossa fundação e estão privados da liberdade. Então, eu me aprofundo neste conhecimento para eu ajudar da melhor maneira que eu puder estes adolescentes. E eu também me dedico à educação especial, que também eu dou aula nas escolas para os alunos especiais, né? Eu faço atendimento especializado, na verdade eu não dou aula, eu faço atendimentos especializados para os alunos com deficiências. Então, eu busco nestes 2 campos me aprofundar. Então, eu estou sempre lendo, eu estou sempre buscando novidade, materiais, metodologias, estratégias, para que eu me torne essa professora com competência. E eu acredito que para nós sermos o professor de competência, o primeiro passo é nosso. Não é da universidade, não é do tempo que você está na universidade, mas é nosso, enquanto profissional. Que profissional eu quero ser? É a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Qual é o profissional que eu quero ser? Então, se eu quero ser um profissional competente, eu tenho que buscar essas competências em algum lugar. E elas estão lá nas teorias, elas estão lá nas metodologias, elas estão lá na didática, elas estão lá nos objetivos de ensino, elas estão espalhadas dentro do campo em que eu quero atuar. Então, eu tenho que ir atrás deste conhecimento. Só assim eu me torno um profissional com competência, com ética, onde os meus alunos entram alunos na minha sala de aula, mas nunca vão sair alunos. Eles sempre vão sair um cidadão da minha sala de aula. Eles sempre vão levar algo consigo para pensar. E é isso, queridos. Eu espero ter me feito entender, mas deixa aqui seu comentário. Como é que você vê esse processo? Como é que você está no seu processo enquanto professor, enquanto estudante, enquanto aquele que está buscando se profissionalizar no seu campo de atuação? Deixa aqui seu comentário, mas você já sabe, não sai deste canal sem antes se inscrever, compartilhar este conteúdo com seus colegas, sem antes curtir, dar aquela curtida para o YouTube entender que essas conversas são importantes para nós. Gratidão por estarmos juntos novamente e até o nosso próximo vídeo.